Tem muita gente reclamando da Anvisa, né? Falando, a Anvisa não recebeu nenhum pedido ainda de registro de vacina contra a Covid no Brasil, né? Tem hoje uma manifestação dos servidores da Anvisa. Me permite falar um pouco, aliás, que do foi governo. publicada. Calma, Bolsonaro, você já fala já aqui no Jornal Gente. Aqui, da Anvisa, tem uma declaração dos funcionários dizendo o seguinte: nós estamos atentos aos interesses científicos, né? Não seremos subordinados à pressão de governo, partido político, né? E nada que o vale. E não há nada até o momento para se desconfiar de que os técnicos da Anvisa possam, então, terem algum tipo, né, de retardamento, algum tipo de agilidade exacerbada, né, em relação a algo que esteja aí em relação a esses pedidos. O fato é o seguinte: a Anvisa é o órgão responsável, né, para a aprovação de vacinas que serão aplicadas no Brasil. A história mostra isso, o protocolo é esse, e não há, até o momento, nenhum indício para se desconfiar que algo de errado possa estar acontecendo. Até porque a informação principal é a seguinte: não há nas mãos da Anvisa pedido para registro de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. E as regras, né, definidas para os laboratórios solicitarem a utilização emergencial e temporária das doses já foram definidas. Então a Anvisa definiu as regras que são excepcionais para esse momento de pandemia e mesmo assim isso ainda não aconteceu. Em relação a algumas vacinas, alguns documentos já foram entregues, faltam dados, né, para que essa aprovação possa acontecer. Então a gente vê que há muita fumaça, muita perfumaria, né, nos bastidores aí das discussões sobre essa questão, e de efeito prático mesmo está faltando aquilo que se espera, que é justamente chegar ao pedido, chegar a informação para que a análise possa ser feita. Ao mesmo tempo, meus amigos, a gente precisa combater o negacionismo, né? E aqui, uma crítica direta de minha parte às palavras de ontem do presidente da República, que mais uma vez, na sua manifestação pelas redes sociais, né, disse que a doença está chegando ao final, no momento em que nós estamos vendo números crescentes de internações por Covid no país. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. O presidente da República, claro, né, sempre quer passar uma mensagem de otimismo, né? E nesse caso, na minha avaliação, quero ouvir o Cláudio, a Thaís, quero ouvir você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, claro, para a gente ampliar esse debate sempre. Negar o óbvio, né, chega a ser uma afronta à população brasileira. O presidente da República beira, né, a falta de verdade das informações quando dá uma declaração como essa, porque não é o que está acontecendo. E a gente precisa enfrentar os problemas com coragem, né? Claro, com disposição, com transparência. Os estados estão divulgando, nós temos informações aqui de São Paulo, principalmente, sobre o número de internações. Está crescendo o número de internações. O governo do estado de São Paulo prorrogou, né, um contrato emergencial para aumentar o número de leitos de UTI, por conta do aumento dos casos. Então não adianta negar o óbvio. Está aumentando o número de casos. A gente queria dar outra notícia aqui. Nós não queríamos viver mais uma vez, né, essa onda de aumento de infecções. Mas estamos vivendo. Vamos enfrentar isso para que no curto prazo, e já com a experiência adquirida da primeira onda do coronavírus, nós possamos passar com mais tranquilidade esse período. Cláudio Humberto está conosco, direto de Brasília, capital federal também, para entrar nesse papo conosco aqui, falar mais sobre vacina, falar mais sobre coronavírus. Fala, Cláudio, bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia Brasil. Olha, a gente, é tão absurda essa declaração do presidente que eu quero crer, quer dizer, ninguém é tão abestado para não, ou para ignorar
os números, né? Os números do avanço da doença. Eu acho que não é isso, não é possível. O que eu acho, aliás, essa é a impressão também de pessoas que trabalham próximo do presidente, a impressão é de que ele se referia ao fato de que as vacinas estão chegando. E por isso a doença está no finzinho, né? Não significa a negação, segundo a sua assessoria mais próxima, a negação do crescimento recente dos casos. Vamos esperar para ver, mas de qualquer maneira as vacinas estão chegando mesmo, mas é preciso ter muito cuidado, né? Muito cuidado, inclusive, com o ímpeto de políticos que ficam tentando se aproveitar de alguma maneira dessa questão da vacinação das pessoas, né? A gente assistiu ontem o governador de São Paulo aparecer na frente de uma plaquinha, vacine já. É como se como é que eu diria, como se a vacinação não tivesse iniciado ainda por culpa de outras pessoas, outras autoridades, né? Quando o Butantan nem sequer ingressou, o Butantan ou a Sinovac nem sequer ingressou com um pedido de registro da vacina na Anvisa, nem mesmo para uso emergencial, né? Então, assim, fica parecendo uma coisa, um joguete político, eleitoral, que é desnecessário a esta altura do campeonato. Outra coisa é a atitude de alguns governadores, outros governadores. Ontem, por exemplo, quem pagou mico foi o governador do Piauí, o petista Wellington Dias. Ele mandou um ofício pedindo à Anvisa para liberar em caráter de emergência a vacina da Pfizer. Ele precisou tomar um chega para lá, e a Anvisa lembrou em nota, inclusive, que quem tem que fazer isso, quem tem que solicitar o registro ou a utilização emergencial da vacina é a empresa que a produz. Não é o governador do estado, é o tipo de tentativa de se aproveitar, de se criar um factoide para se aproveitar politicamente da situação. E joga o problema para o colo da Anvisa, quando a Anvisa está lá, de braços cruzados, batendo o pezinho no chão assim, vem cá, cadê? Ninguém vem aqui pedir o registro de vacina, ninguém vem aqui apresentar os estudos, a documentação necessária para que nós examinemos a sua aplicação emergencial. Aí fica todo mundo se aproveitando da situação, é uma coisa triste, né? Do ponto de vista da vacina chinesa do Butantan, tem coisas assim que eu acho que o governo de São Paulo deveria se preocupar em esclarecer, ou pelo menos buscar esclarecimentos com o dono, o presidente do laboratório Sinovac lá da China, Yin Weidong. Esse empresário admitiu à justiça que durante 15 anos ele subornou as autoridades, os dirigentes da Anvisa da China para obter autorização de comercialização e aplicação de suas vacinas. 15 anos de suborno. Tem que explicar isso, né? Tem que explicar também por que é que a Sinovac admitiu à agência de notícias Bloomberg, há 2 dias, não dispor de dados, né? Enfim, é o teor da notícia, não dispor de dados sobre a eficácia da sua vacina, a vacina que foi rebatizada no Brasil de Coronavac, né? O laboratório chinês prevê para janeiro a divulgação desses resultados. Então, assim, é preciso ter muita cautela. Quem decide no Brasil sobre isso, qual é a melhor vacina para o Brasil, se a vacina está pronta, se obedece se cumpre aqueles 3 pré-requisitos de segurança, qualidade e eficácia, quem decide sobre isso é a nossa agência reguladora. Tanto quanto assistimos ontem, transmitido ao vivo, inclusive, a reunião do FDA, que é a agência, que é a Anvisa norte-americana, autorizando o uso emergencial da Pfizer. A Pfizer fez esse pedido lá nos Estados Unidos, fez esse pedido lá no Reino Unido, fez na França, fez em vários lugares. No Brasil, ainda não. Então, assim, é muita falação, né? Muita gente tentando se aproveitar de uma situação de maneira oportunista e frequentemente sem as informações adequadas. Agora, 8h09, Cláudio Humberto, Pedro Campos, companheiros aqui do Jornal Gente. Eu queria, viu, Cláudio, imaginar que o presidente Jair Bolsonaro se expressou mal, pensou que estava falando da vacina. Às vezes passa pela nossa cabeça, fala, acho que tá acabando isso, né? Daqui a pouco chega a vacina, em algum momento de 2021 vai ser vida nova. A questão é a seguinte, né? Essa declaração do presidente Jair Bolsonaro foi dada num evento
em Porto Alegre. E aí, à noite, ontem, ele fez a malfadada live das quintas-feiras, não é? E aí, novamente, falou sobre algumas verdades, estou sendo bondosa, às quais ele se apegou, não é? Por exemplo, cloroquina. Então ele falou de novo, olha, a gente tem aqui a transcrição, inclusive, feita pelos jornalistas da Band de Brasília. Não tem comprovação científica, eu sei que não tem comprovação. Cloroquina é para malária e lúpus, artrose, artrite. Agora eu quero repetir. Por que eu apostei na cloroquina? Não é igual Mega Sena. Precisa ser inteligente que cloroquina serve também para a Covid. Vamos ter mais estudos. Cada vez mais aparecem estudos, ainda não publicados em revistas científicas. Gente, o presidente se agarrou a essa história desde março. Não tem problema. Escuta, não tem problema em março, porque em março ninguém conhecia a Covid. E ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia que doença era essa. E qualquer coisa que era colocada ali poderia significar, de fato, uma tábua de salvação. Agora, em dezembro, isso já ficou para trás. Não dá para falar em estudos sobre cloroquina que ainda não foram publicados. Como assim? A gente já tem a vacina. Então, me parece que o presidente se agarrou ali a inverdades e que ele não consegue se livrar delas. E fica colocando isso em público ainda. Tudo bem, a live, ele usa a live para falar muito com o público dele, que é um público que compra esse discurso. Então, acho que essa desculpa tem. Mas não gosto de ouvir falar ainda em cloroquina nesse momento aqui, dia 11 de dezembro de 2020. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a gente fez matéria hoje sobre, já o Lucas Josino vai entrar lá da 25 de março. 300 mil pessoas são esperadas na 25 de março no final de semana. 300 mil pessoas, uma multidão. Então já falo para o nosso ouvinte, amanhã, quando ligar nos telejornais, acompanhar a Rádio Bandeirantes no YouTube, vai ter aquela imagem clássica da ladeira Porto Geral, que é o símbolo do comércio popular em São Paulo, um dos símbolos do comércio popular no Brasil, lotada, apinhada, você não vê o chão. É gente colada em gente. Vai ter essa imagem, ponto. Não precisa nem fazer esforço para consegui-la. E aí eu fico me perguntando, não é? Ontem nós ouvimos aqui o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, que, de novo, é claro, fez aquele apelo que cabe às autoridades de saúde. Por favor, não acabou ainda, fiquem em casa, usem máscara. Mas as pessoas não estão mais respeitando. Por que está acontecendo isso, né? Aonde foi? A gente errou? Houve um erro? É assim mesmo? Então, primeiro, olhando para a Europa, o que é que está acontecendo? A Europa também teve um repique de casos e hoje vários países estão tentando fechar novamente a atividade nas ruas ou as atividades que geram aglomerações. Se vão conseguir ou não, são outros 500. Porque no primeiro fechamento, na Europa, no começo deu certo, depois já teve manifestação na rua contra a máscara. As pessoas foram à rua manifestar, aglomeradas, contra o uso de máscara. Isso aqui não foi no Brasil, isso aconteceu na Europa. Em Londres, por exemplo, isso aconteceu. A outra coisa foi a seguinte, a tal fase verde, que foi colocada no estado de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, e durante um longo período, e durante o período pré-eleição. Quando você fala, escuta, gente, fase verde, verde no semáforo, o que é? Vai em frente, tá liberado, tá tudo certo. A gente ficou 50 e tantos dias na fase verde no estado de São Paulo. E no finzinho da tal fase verde, que agora não existe mais, já existiam indicadores mostrando que a doença estava voltando. Não se mexeu na fase verde, coincidência ou não por causa da eleição, e hoje nós temos essa situação com esse repique da Covid. Eu fico aqui pensando se a gente deve mesmo culpar a população, como a gente às vezes vê autoridades fazendo, né? Ah, a população parou de colaborar, as pessoas são todas horrorosas. Como a gente ouviu, aliás, só num parênteses aqui, Pedro, do responsável pelo policiamento na Cracolândia, quando falou assim, a responsabilidade pelo que acontece na Cracolândia é de todos nós. Mas como assim? De todos nós? Como assim? Pessoas que não usam droga, que não alimentam o tráfico, que têm ali a sua vida feita, né? Pagam seus impostos, trabalham de manhã, impostos, né? Voltam para casa à noite, criam seus filhos. Qual é a responsabilidade dessas pessoas, não é, Cláudio? Da mesma forma em relação à Covid. É claro que tem comportamentos que passam ali do limite do razoável. Agora, no geral, o cidadão está indo na 25 de março para quê? Para quê? É para tentar comprar um brinquedo mais barato para o filho?
É para fazer o seu estoque de Natal e voltar para o interior do estado ou para outras cidades do país e vender alguma coisa e tentar fazer um dinheiro? Ou ele está indo lá tentando pegar Covid? Gente, não adianta ficar culpando as pessoas, porque acho que essa linha aqui a gente já cruzou. Como é que você vai fazer? A associação, por exemplo, dos lojistas da 25 de março fala o seguinte: essas cenas estão acontecendo de super lotação das ruas porque tem o limite de presença dentro das lojas e as pessoas vão para lá. As lojas têm que barrar na porta porque não pode encher dentro da loja, a rua fica lotada. Adianta alguma coisa? Olha, acho que eu tenho me perguntado tanto, adianta alguma coisa? Por exemplo, bares e restaurantes. Muitos deles seguiram estritamente as decisões do Comitê de Contingenciamento do Covid. Distanciamento, alguns colocaram acrílico entre as mesas, investiram aqueles que podiam, e aí estão funcionando. Tem aqueles que desde que reabriram simplesmente ignoraram. É como se não tivesse Covid. Mesa tudo igual, todo mundo aglomerado, gente de pé, bebendo, termina o horário das 11 da noite, fecha a porta e segue a vida. E agora o que deve acontecer hoje na reunião, para o nosso ouvinte ficar atento, hein? Hoje, 12h45, não é? Tem a reunião novamente do Centro de Contingenciamento de Covid no estado de São Paulo. Alguma coisa vai ser anunciada. E aí, o que será que vai acontecer? Vão punir os bons pelos maus? Como alguns respeitaram e outros não? Vai todo mundo entrar na mesma vala comum? Ou vai se fiscalizar aqueles que não estão fazendo direito? Olha, seria tão bom, né, ter um preto no branco nesse momento aqui. Eu gostaria, seria mais fácil. A minha vida, acho que é de todos nós e dos nossos ouvintes também, não é? Você vai lá, compra uma verdade, segue com ela até o fim, independente da realidade, não corresponder mais a ela. Mas não dá pra gente fazer isso aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né, meus companheiros? É verdade, Thaís. Olha, tem uma questão que incomoda dos dois lados, né? Que é a postura de alguns políticos, né? De querer se colocar como salvadores da pátria. Então apresenta aqui que a vacina tá pronta, que tá tudo certo. Só que tem etapas, né, para serem cumpridas. Aliás, só o Reino Unido, tirando a Rússia, né, outros países aí em que a gente tem menos informação, mas só o Reino Unido, né, das grandes potências do mundo, iniciou um programa. Os Estados Unidos estão para aprovar aí nas próximas horas a vacina da Pfizer, para ver como não é um negócio fácil. Não é qualquer país aprovou, num outro país você já sai aplicando nos seus cidadãos. Não é assim que funciona, no mundo inteiro tem essa regra. E aqui no Brasil sempre funcionou assim com a Anvisa e nós não temos motivos para desconfiar disso. Do outro lado, a gente vê o quê? Políticos tentando descrever um mundo cor-de-rosa, né? Um mundo onde tudo tá bonito. Então essa tem que ser a crítica a ser feita aos nossos governantes. Nós precisamos de político com coragem, que enfrente a situação, né? Que não fique vendendo uma ilusão antes de apresentar os documentos, né, para o órgão responsável, para conseguir efetivamente adaptar o discurso à realidade. Agora, a gente vê um show de apresentações, de marketing, né, de palavras bonitas, de coisas que as pessoas querem ouvir, e ninguém falando a verdade, e ninguém falando aquilo que realmente está acontecendo, que a imprensa está mostrando num trabalho sério, não de apresentar uma catástrofe para a população, mas sim mostrar o que está acontecendo na realidade e cobrar das autoridades aquilo que precisa ser feito. Aqueles que estão vendendo ilusão, apresentarem os documentos, pedirem e correrem atrás da aprovação da vacina. E aqueles que estão negando a situação atual, que eles olhem um pouco mais os números e tomem providências para ajudar principalmente a população mais carente. Porque aquele que tem plano de saúde, se um hospital estiver lotado, ele vai ter uma vaga no outro. Agora, quem depende do SUS, quem depende do sistema público de saúde, esse depende exclusivamente dos governantes. E se a gente tiver um aumento do número de internações aqui, a situação pode ficar bem complicada, e a gente viu em países ricos, hein, Cláudio Humberto, pessoas em maca passando muita dificuldade no auge da pandemia. Por isso, a atenção tem que estar concentrada nessas questões para evitarmos aí o que aconteceu em outros países. Eu também me associo à certeza de que a retomada e o repique dos casos de Covid tem muito pouco a ver com a população. O estado de São Paulo tinha bandeira, como é? Verde. Verde, né? Quer dizer, antes da eleição, o mundo cor-de-rosa foi pintado pelas autoridades que estavam envolvidas em campanhas dos seus aliados. Isso no Brasil todo.
né? Só para lembrar, né? Nas últimas 2 semanas antes da eleição de primeiro turno em São Paulo, e não me refiro apenas à capital, mas também no interior, não se soube mais de número de casos de Covid. Inventaram uma série de desculpas, deu problema, não sei aonde, culparam o Ministério da Saúde. Os números são de São Paulo, mas a culpa era do Ministério da Saúde. E o fato é que durante 10 dias, 2 semanas, enquanto o vírus avançava, né, essa informação era sonegada, ou pelo menos não era admitida pelas autoridades de saúde. Eles só admitiram isso no dia 16 de novembro, no dia seguinte à eleição. Olha, aumentaram os casos. Cuidado, tem aí informações sobre leitos de UTI, sobretudo em hospitais particulares. Eu me lembro disso nitidamente, né? Hospitais particulares que estão com as UTIs, os leitos já com ocupação máxima, etc. Isso no dia 16 de novembro. E aí fica todo mundo pianinho só dizendo, de fato, admitindo que os casos estavam aumentando, mas só no dia seguinte à eleição de segundo turno é que vieram a público para, então, adotar medidas de restrição, medidas de contenção, de isolamento, para conter essa nova onda, digamos assim, da Covid-19. A população foi às ruas, saiu às ruas e começou a ter comportamentos de normalidade em razão da atitude irresponsável das autoridades, que faziam parecer que estava tudo bem. Tá vendo? Olha, vencemos a Covid, né? Tá vendo como nós somos competentes? Nós aqui, o nosso plano de ação, de combate à Covid deu certo. Tanto assim que tá lá, bandeira verde, todo mundo, não sei se a expressão é bandeira, mas verde, tá tudo verde é liberado, meu caro. Não é nem sequer o amarelo de atenção, e muito menos o vermelho de alarme. Né? Estamos falando de verde, né? que é exatamente o sinônimo de liberado. Esse negócio de verde, vermelho e amarelo nasceu como? Nasceu dos semáforos de trânsito. Se é vermelho, para. Se é amarelo, atenção. Se é verde, doutor, está liberado, né? Está livre. Então, assim, quanto mais a gente reflete sobre esse assunto, a gente percebe como os brasileiros continuam absolutamente órfãos do ponto de vista de políticos, de governantes, né, de líderes políticos que não correspondem à expectativa do povo e também não se comportam, né, à altura do povo brasileiro, né? Se você for olhar direito e observar o que aconteceu neste país durante o ano de 2020, é algo absolutamente inacreditável, sabe? Nem a ficção conseguiria imaginar uma situação em que o país todo colaborou para o enfrentamento da Covid. Todo mundo colaborou, minha gente, todo mundo. Você via no auge da pandemia as cidades vazias, absolutamente todo mundo em casa, todo mundo ciente da necessidade do isolamento, do afastamento, do uso de máscaras. Não há país nenhum no mundo, pela minha observação, ou há poucos países no mundo que tenham usado tanto ou que usem tanto máscaras quanto o Brasil. O que está acontecendo na Europa, aquilo ali não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil. Na Europa, o que aconteceu é que eles que são negacionistas. Da Europa, até agora, há 2, 3 semanas atrás, todo fim de semana em Paris tinha uma manifestação contra o uso de máscara. Tinha manifestações também semanais, ou até com frequência maior, nas ruas do Reino Unido, contra máscara, contra medidas de isolamento, contra medidas que evitavam aglomerações. Foi isso que determinou na Europa a retomada da doença. Nós não, nós fizemos o dever de casa direitinho. Quem se comportou mal foram as nossas autoridades.